Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2020. Acompanha comigo então a leitura dessa questão que diz assim: no Microsoft Word 2010, a verificação de ortografia e gramática corresponde a atalho por padrão. Letra A, F7, letra B, F2, letra C, F9, letra D, F11. E aí, pessoal, no Word 2010, para verificação de ortografia e gramática, qual é o atalho? Vamos ver isso na prática? Acompanha comigo. Vou abrir aqui o meu Word e agora, pessoal, eu vou digitar aqui ó, a palavra aulas, espaço, e agora eu vou digitar auslas. Percebe que eu digitei auslas com Z ali, e aí o Word acabou de colocar uma linha ondulada vermelha, indicando que aquilo é um possível erro de ortografia. E aí, para realizar o processo de verificação ortográfica e gramatical, o que eu faço agora? Bem, eu tenho algumas opções. Eu posso clicar, então, aqui na guia Revisão, e na guia Revisão nós temos o botão Ortografia e Gramática, que vocês já vão observar que aparece ali indicativo da tecla de atalho, da tecla de função F7. Então, eu posso clicar na guia Revisão no botão Ortografia e Gramática, ou eu posso pressionar F7. Vamos pressionar F7 agora. Cliquei. Aí apareceu essa caixa de diálogo chamada Verificar Ortografia e Gramática, me dizendo que não foi encontrada no dicionário que o Word está usando a palavra auslas com Z. E aí então ele me apresenta algumas sugestões. Por exemplo, ele me apresenta a sugestão ali aulas. E aí eu posso pedir para ignorar uma vez, que ele não vai alterar a palavra, ignorar todas, aí mesmo que ele encontra novas ocorrências de auslas com Z, ele não vai mais fazer paradas de verificação, ele vai ignorar, vai deixar como está. Posso adicionar o dicionário, que aí é grave, porque aí eu vou adicionar no dicionário uma palavra incorreta, que é auslas com Z. Posso pedir para alterar. Se eu pedir para alterar, ele altera a palavra não encontrada, auslas, pela sugestão que eu escolhi, que é aulas. Posso alterar todas, aí sempre que ele encontrar nesse documento auslas com Z, ele vai trocar por aulas. E se eu pedir autocorreção, que é esse outro botão, aí é interessante porque ele, além de alterar auslas com Z por aulas, que é a minha sugestão, durante a digitação agora, se eu digitasse de novo auslas com Z, ele trocaria automaticamente para aulas com S. Isso porque ele vai botar numa lista de autocorreção, que é a correção automática durante a digitação. Bem, eu vou escolher aqui o alterar e aí vou fechar. E aí percebe que de fato ele alterou ali, ó, o que era auslas com Z, agora ficou aulas, tá bom? Perfeito. Sabendo disso, eu não posso esquecer, pessoal, que a tecla de função para ortografia e gramática é o F7. Isso cai muito nas provas de concurso, o que nos descreve aqui nessa questão a resposta e o gabarito da letra A de América, o F7. Agora, vocês devem estar perguntando o seguinte: professor, mas e as outras teclas de atalho que estão ali, como o F2, o F9 e o F11? Qual é a função de cada uma delas? Bem, vamos lá então. Atenção, o F7 já sabemos que é ortografia e gramática. O F2 serve para mover um texto ou algum elemento gráfico. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Quer ver? Ó? Vamos digitar aqui aulas, espaço, VON, espaço concurso. Tá? Agora eu vou selecionar, olha só que interessante, vou selecionar a palavra aulas e vou pressionar F2 agora. Pressionei F2. Agora eu vou mover o cursor com as teclas aqui de navegação do teclado e vou colocar aqui depois da palavra concurso e vou pressionar Enter agora. Olha lá o que ele fez, ele moveu aquela palavra aula selecionada para depois de concurso ali, justamente porque o F2 é uma tecla de função que existe no Word que permite mover o texto ou elementos. Então eu seleciono o texto, pressiono o F2, coloco o cursor onde eu quero mover o texto e pressiono Enter, aí ele move o texto para aquela posição. Vamos agora para a função do F9. F9 serve para atualizar campos. Para demonstrar a ideia do F9, do atualizar campos, nós vamos fazer a seguinte operação. Vamos primeiro inserir uma tabela aqui no Word. Para isso nós clicamos na guia Inserir no botão Tabela. Vou escolher uma certa quantidade de linhas e colunas ali para minha tabela. Vamos aqui só diminuir um pouquinho aí. E agora eu vou digitar dois valores aqui, ó, 10 e 20. E aqui vamos digitar 100 e 200, certo?
Bem, fiz uma tabela. Agora olha só o que eu vou fazer, pessoal, que interessante. Eu vou clicar aqui nas ferramentas de tabela que se abrem quando eu estou trabalhando com uma tabela. Eu clico aqui nessa guia Layout, Fórmula. Eu vou criar uma fórmula nessa tabela e aqui eu vou usar a função sum, que já está pronta ali, que faz a soma. E vou clicar em OK. Pronto, apareceu 30 como resultado da soma de 10 e 20. Agora eu vou clicar nessa outra célula da tabela e fazer o mesmo procedimento. Aqui nas ferramentas de tabela, nessa guia Layout, vou clicar no botão Fórmula e agora vou de novo escolher a mesma função sum que faz a soma e vou confirmar. Aí apareceu 300 como a soma de 100 e 200. Por que eu demonstrei isso? Porque esse 30 é uma fórmula que aqui foi inserida dentro de um campo de fórmula. Isso é automático quando eu escolho fórmula aqui no Word. E esse 300 também é o resultado de uma fórmula que está calculando 100 mais 200, que deu 300, quer dizer, a soma desses valores. E também foi inserida essa fórmula dentro de um campo. Se eu alterar aqui o valor, por exemplo, 10 dessa fórmula e botar 80, percebe que por enquanto não mudou o resultado da fórmula, que continua 30. Mas se eu pressionar F9, que significa atualizar campos, ele atualiza o cálculo, ó, F9. Atualizou para 100, que é 80 mais 20. E se aqui no lugar desse 100 agora eu colocar 300, a fórmula lá embaixo não atualizou. Mas se eu pressionar F9, ele atualizou a fórmula e deu o resultado 500. Portanto, o F9 serve para atualizar campos, como por exemplo, campos de fórmulas que o usuário vai inserindo dentro de tabelas no Word. Agora temos também o F11. A função do F11 é ir para o próximo campo, é só pular de um campo para outro. Por exemplo, de novo naquele caso da tabela, ó, 100 aqui é o resultado da função sum, que faz a soma, que é um campo. E aqui o 500 também é um outro campo. Então se eu estou aqui nesse 100, que é um campo, e eu quero pular para o outro campo, eu pressiono F11. Ó. F11, ele foi para o próximo campo. Olha de novo lá. Eu estava no campo que gerou o resultado 100, e eu quero ir para o próximo campo que gerou o resultado 500. F11, foi para o próximo campo. Porque a função do F11 é essa, é ir para um próximo campo que pode conter uma fórmula de uma tabela como a gente fez ali na prática também. Beleza, com isso o mais legal foi a gente saber que a resposta de fato aqui é a nossa letra A de América, F7 para ortografia e gramática, mas o legal foi saber também as funções das outras teclas de atalho que estavam descritas aqui nessa questão. Certo, pessoal? Era isso então, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!